Olá, eu sou o professor Arnaldo Cardoso e vou te ajudar aqui na sua preparação para a prova teórica do Detran. Se você me permite, eu gosto de chamar os meus alunos de chofer fera. Juntando os dois, chofera. Então você agora é um motorista fera, hein? Pelo menos vai se tornar um daqui a pouco tempo. E dessa vez eu não vou trabalhar sozinho, não. A gente vai contar aqui também com a ajuda do meu amigo Fiscalino. E aí, Fiscalino? O fiscalino é um fiscal de trânsito camarada. Ele não gosta de multar ninguém, tá? Aliás, ele nem multa. Ele, na verdade, ele só anota ali e manda para a autoridade de trânsito aplicar as punições a quem desobedeceu às leis, né? Então não adianta reclamar com ele, gente. Ele é obrigado a anotar e mandar para a autoridade. Ok? Combinado? Preparado, deixa fera. Bora lá, fiscalino. Nós já temos aqui na tela onde fala do processo de habilitação. Exatamente as etapas que você vai precisar passar para conseguir obter a sua habilitação. Nós temos hoje na legislação de trânsito esses três tipos de documentos de habilitação, a PPD, a CNH e a ACC. A PPD é a permissão para dirigir. Percebeu? São as iniciais. PPD são as iniciais de permissão para dirigir. Essa é uma habilitação provisória. Você fica com ela por 1 ano e depois você pede ao Detran para trocar na CNH, na definitiva. Que significa exatamente o seguinte: Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Já vai memorizando essas nomenclaturas, porque é muito comum em prova a questão fazer menção só à nomenclatura, só às iniciais, PPD, CNH. Falou PPD, você já tem que saber que é provisória. Falou CNH, você já tem que saber que é a definitiva. Combinado? E como é que você sabe, como é que você identifica na habilitação, no documento de habilitação, se aquilo ali é uma PPD ou uma CNH? Aqui, por essa letrinha que aparece aqui, esse Dzinho aqui é de definitiva. Se fosse uma habilitação provisória, no lugar do D estaria o P de permissão ou provisória. E por fim nós temos a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Para conduzir aquelas cinquentinhas, são veículos de 2 ou 3 rodas de baixa cilindrada. Opa, quem apareceu por aqui? O fiscalino está de olho aqui, porque conduzir veículos sem documento de habilitação é infração de trânsito gravíssima vezes 3. Ele está dizendo aqui. Você não vai dar esse mole, né? Fiscalino, pode ficar tranquilo que aqui está todo mundo correndo atrás da habilitação dele, tem ninguém dirigindo sem habilitação. Ainda não chegou a sua hora de trabalhar. Aguenta aí. E por onde a gente vai começar, hein? Eu tenho ali a PPD, a CNH e a ACC. Por onde eu começo? Você pode começar pela PPD da categoria A. Seria para motocicleta. Daqui a pouco a gente fala com maiores detalhes para que serve cada categoria de habilitação, tá? Pode começar pela PPD, que é a permissão para dirigir, na categoria B. Seria para carro. Pode começar pelas duas, olha, PPD, A e B. Quer dizer que eu posso fazer A e B juntas, professor? Tudo numa tacada só? Pode. Na hora que você registrar lá na autoescola, para dar entrada no seu processo, você já fala, eu quero A e B, já combina tudo ali, já vai as duas juntas. Pode. Você pode também começar nem por A, nem por B, e eu quero só autorização para conduzir ciclomotor mesmo. Só para conduzir a minha cinquentinha. Pode. Tem também a possibilidade de você começar pela ACC mais a categoria B. Eu tenho carro, mas eu não tenho moto. Então eu quero só a categoria B para carro e a CC para conduzir o meu ciclomotorzinho, aquela cinquentinha lá. Pode. As duas juntas, simultaneamente. Olha o que diz a legislação de trânsito. O candidato poderá requerer simultaneamente quer dizer as duas coisas juntas ao mesmo tempo, a ACC e a habilitação na categoria B. As duas, ACC e habilitação na categoria B. Bem como requerer habilitação em A e B. Exatamente do jeito que eu disse aqui. Submetendo-se a um único exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Esses três aqui, física, mental e psicológica, é aquele que você fez lá na clínica, que todo mundo chama de psicotécnico. Na verdade, o nome não é psicotécnico, está vendo aqui, né? Avaliação física, mental e psicológica. Desde que considerado apto, ou seja, aprovado, para ambas. Ambas quer dizer as duas. Se você está tirando A e B, lá na clínica você tem que ter dito lá, sim, ele está apto para tirar as duas, para obter as duas categorias. Ou a ACC mais a B. Lembrando, gente, que esse negócio aqui de categorias, isso é sério, tá? Se você tem moto e está tirando só a categoria B,
e for pego dirigindo moto, opa, olha quem apareceu aí, ó, o fiscalino. Ele está de olho. Diz ele que conduzir veículo de categoria diferente daquela que você é habilitado é infração de trânsito gravíssima vezes 2. Então, se você tem carro e moto, pretende conduzir os dois, já entra tirando os dois de uma vez, hein? Pode ir embora, fiscalino. Tchau. E quais são os requisitos para quem quer tirar uma carteira de habilitação? O Detran, requisitos, gente, são exigências, tá? O Detran costuma chamar ainda de pré-requisitos. Pré-requisitos. Pré por quê? Porque vem antes. Antes de você começar o seu processo ali, antes de você fazer o seu cadastro para começar o processo de habilitação, já precisa ter preenchido essas exigências aqui, esses requisitos que a gente vai conhecer agora. O primeiro requisito é ser penalmente imputável. Já começa com termos técnicos e difíceis, né? Calma, porque eu vou te ajudar a entender. Esse penalmente vem de penal. Penal, lei penal, legislação penal. Quem comete alguma desobediência à lei penal precisa ser responsabilizado por isso. Imputável vem de imputar, atribuir a alguém responsabilidade. Vou repetir, imputável vem de imputar, de atribuir a alguém responsabilidade. Então você precisa ser alguém a quem a legislação de trânsito possa imputar, atribuir responsabilidade penal. E é muito comum as pessoas confundirem esse penalmente imputável com ser maior de 18 anos. Sabe por quê? Porque no Brasil, a nossa Constituição Federal diz que somente os maiores de 18 anos são imputáveis. E aí o pessoal já vincula o ser maior de 18 anos com a imputabilidade penal. Só que não é só esse elemento, são dois. Acompanhe aqui comigo, ó. Para ser penalmente imputável, depende de duas coisas. Ser maior de 18 anos e ter sanidade mental. O que é sanidade? Vem de são, mente sã, mente boa. Porque é possível de uma pessoa, existem várias pessoas assim, né? Com necessidades especiais, onde ele tem 18, tem 19, tem 20, tem 30, tem 40 anos, ou seja, ele já chegou nos 18 anos, mas não é penalmente imputável porque ele não tem boas faculdades mentais. Ou seja, ele não tem sanidade mental. Ele é uma pessoa com necessidades especiais. Como é que uma pessoa dessa vai poder ser responsabilizada por alguma coisa penal, alguma desobediência à lei penal? Viu? Então, para ser penalmente imputável, não é só ser maior de 18 anos. É ser maior de 18 anos, mais boas faculdades mentais. Ele precisa ter sanidade mental. E cuidado, porque o Detran, ele quer te pegar. Ele quer colocar as cascas de banana ali. Então ele pergunta na prova, ó, quais são os requisitos ou pré-requisitos para quem quer tirar a carteira de habilitação? E aí vai botar na letra A, assim, ó, na alternativa A. Ser maior de 18 anos. A pessoa vai, marca e erra. Porque só ser maior de 18 anos não é requisito para tirar a carteira. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro, em nenhum outro lugar da legislação de trânsito, onde você possa encontrar 18 anos de idade. Lugar nenhum fala. Lá vai falar penalmente imputável. Por que ele não falou 18 anos e falou penalmente imputável? Porque ele entende que tem que ser as duas coisas, 18 anos mais sanidade mental. Se liga nisso aí para você não perder esse ponto precioso na hora da sua prova, hein? Um outro requisito que você precisa preencher para poder obter a habilitação é saber ler e escrever. O saber ler, o suficiente para você ler e entender uma questão ali na hora da prova e marcar a alternativa que você acha que deve ser marcada, certo ou errado, conforme a questão estiver pedindo. O escrever, apesar de constar na legislação de trânsito que você tem que saber ler, não vai exigir de você tanto escrita assim. No máximo lá colocar seu nome, a data do dia lá na prova, não muito mais do que isso, tá? Mas já saiba, saber ler e escrever. E não confunda isso, gente, olha aqui, ó, não se exige comprovação de qualquer grau de escolaridade. É muito comum a gente ver aí fake news, tem uma fake news velha, que vira e mexe aparece aí. Agora, a partir desse ano, vai exigir 2º grau para poder tirar a carteira de habilitação. Esse termo 2º grau nem existe mais, né? Ele deixou de existir há muito tempo
Você vê que a fake news é antiga, mas todo ano ela aparece de novo. Então não existe esse lance de segundo grau, né? Não existe ensino médio, fundamental, nada. A exigência de escolaridade hoje, na legislação de trânsito, para você tirar a carteira é zero, nenhuma. Para tirar a carteira de habilitação não vai ser exigido que você comprove qualquer grau de escolaridade. Nenhum grau de escolaridade. Sacou? Basta que você saiba ler e escrever, independentemente da maneira que você aprendeu aquilo. Se foi com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, isso é que importa. Sabe ler, escrever o básico, ali seu nome e a data, já pronto, já preencheu o requisito. Um outro requisito é possuir documento de identificação. Muitos vão tomar logo de cara isso aí como documento de identidade, mas pode ser o RG, que é o documento de identidade, passaporte serve, carteira funcional, um engenheiro, um médico, um policial militar. Qualquer profissional que tenha uma carteira funcional de identificação reconhecida publicamente pode usar ela também como documento de identificação para apresentar ali como um requisito exigido. Tem que ter esse documento de identificação. E por fim, possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF, cadastro de pessoa física. Todo brasileiro hoje já nasce quando vai lá no cartório fazer o registro, na certidão de nascimento dele já tem o número de CPF. Na minha época não, a gente só ia tirar CPF quando já tinha uma certa idade. Hoje já nasce com o CPF, tá? E trata-se de um número. O CPF não é necessariamente um documento. Às vezes você chega lá e fala, me dá seu CPF. Está querendo saber o número. É claro que esse CPF, esse número, ele é reproduzido em alguns documentos. Documento de identidade novo hoje, ele já tem o número do CPF. Só tem o número do CPF, aliás. Então não tem mais aquela identificação estadual igual tinha antigamente. Estou falando do modelo novo. Então vai ter ali o número do seu CPF. Você vai entregar para a pessoa, mas o CPF em si é um número e não um documento. Se você preenche esses 4 requisitos, você pode obter a sua carteira de habilitação. E é importante a gente frisar aqui que o processo de habilitação, essas etapas que você precisa passar, tem a duração de 12 meses. Se liga nisso, na sua prova pode perguntar qual é o prazo do processo de habilitação? 12 meses. Esses 12 meses começam a contar na data do seu requerimento. Normalmente você vai na autoescola, ou às vezes no Detran, e fala, eu quero começar a tirar a habilitação. Eles vão ver se você preenche aqueles 4 requisitos que nós vimos agora anteriormente. Preenchidos os 4 requisitos, beleza, vamos fazer então o seu cadastro. Ó. Vai fazer o seu cadastro no RENASH e na BINCO. RENASH significa Registro Nacional de Carteira de Habilitação. E BINCO é Base e Índice Nacional de Condutores. Isso aqui é um banco de dados onde ficam várias informações. E é com base nesses dados que eles têm aí o seu registro no RENASH. Pegou aí essas duas coisas, RENASH e BINCO? Bora para frente então. As etapas que você precisa passar no seu processo de habilitação são 3. A primeira delas é aquela que você já passou lá na clínica, se você já está matriculado na autoescola, né? Claro. Essa primeira etapa você vai passar por avaliação psicológica, é o que vocês chamam de psicotécnico, né? E exame físico e mental. Esse exame físico e mental, o pessoal costuma chamar de exame de vista. Parece que na maioria das vezes, lá na clínica, eles se limitam a avaliar a acuidade visual da pessoa, né? Pois é. Mas tem mais coisas ali. Sem você perceber, o médico está avaliando outras coisas. E o correto é avaliação psicológica e exame físico e mental. Essas são as avaliações da primeira etapa. Veja, não são 3 provas que você vai passar, são 3 etapas. Só na primeira etapa você já passou aqui por 3 avaliações, psicológica, física e mental. Na segunda etapa, é a etapa do teórico. Primeiro você vai fazer o curso, depois você vai fazer o exame lá no Detran. O que você está passando aqui agora é o curso, é o treinamento, a sua preparação. Terminado aqui, está preparado? Bora fazer prova, né? E a terceira e última etapa, antes de você pegar a sua habilitação, é a prática de direção veicular. Que, da mesma forma, antes tem o curso, depois tem o exame lá no Detran. Observe que para a primeira etapa não tem curso, não tem treinamento. Só para a segunda e terceira etapa. O curso teórico-técnico ele é dividido nas seguintes matérias ou disciplinas. Legislação de trânsito, 18 horas aulas. Direção defensiva, 16 horas aulas. Primeiros socorros, 4 horas aulas.
meio ambiente e cidadania, envolvendo aí também convívio social, 4 horas aulas. E mecânica básica de veículos, 3 horas aulas, totalizando 45 horas aulas. Essa é a duração do curso teórico, incluindo todas essas disciplinas aqui. Esse curso, gente, ele é presencial. Ah, professor, mas eu tenho feito aula de forma online, lá da minha casa. Tudo bem, é o presencial conectado. Tem o presencial em pessoa, aquele que você vai lá na autoescola, e eu sei que tem autoescola que nem oferece esse curso de forma presencial, só online, tá? Mas você precisa entender que existem as duas modalidades. Tem o presencial em pessoa e tem o presencial conectado. A autoescola pode oferecer um ou outro. E o que vai comprovar que você frequentou integralmente essa carga horária, porque tem que ser 100% cumprida, tá, gente? Não pode deixar de assistir nenhuma aula dessa, é a sua identificação biométrica. A identificação biométrica, quando é no presencial em pessoa, que você vai na autoescola mesmo, eles fazem ali a coleta da sua digital, mas quando você está em casa, a sua identificação biométrica é feita pela íris do seu olho ou por identificação facial. Quando a gente fala identificação biométrica, isso vem do bio, de bioma, de pessoa, coisa natural sua. E tem várias formas de fazer uma identificação biométrica, tá, gente? Pela impressão digital, pelo formato do seu rosto, pela íris do seu olho, pela palma da mão, pela voz, por um monte de coisas, tá? Então o Detran hoje tem adotado o sistema de impressão digital e reconhecimento facial. Esses são os dois mais comuns. E o que comprova que você está ali, que você está presente, ó, presencial, presente, seja conectado ou em pessoa, é essa identificação biométrica. Concluiu a carga horária? Vai lá no Detran fazer a prova. Passou na prova? Você vai agora para a prática de direção. E para treinar a prática de direção, para você pegar no volante de um carro ou no guidão de uma moto, ainda que seja no veículo da autoescola, com o instrutor do lado, tudo bonitinho, você precisa dessa bacaninha aqui, ó. É a licença de aprendizagem de direção veicular, ou licença para aprendizagem de direção veicular. Pegou aqui, ó. O que está em vermelho aqui, ó? LADV. É muito comum você ver o pessoal chamando isso aqui de LADV. Alguns chamam até de LADIV. Eu acho que está errado isso. LADV. O certo é LADV, licença para aprendizagem de direção veicular. Esse documento, ele é um documento expedido pelo Detran, o órgão de trânsito do Estado, que está controlando o seu processo de habilitação, ao candidato aprovado no exame teórico. Você já passou na teórica? Então pode solicitar a sua licença de aprendizagem que o Detran vai te fornecer. Agora, se não passou na teórica ainda, aí não tem jeito, tá, gente? Ele é um documento de porte obrigatório. Você tem que carregar, tem que portar nas aulas de direção, juntamente com o RG seu, do aluno. Opa, olha quem apareceu aqui de novo. Lá vem o fiscalino. O que foi o fiscalino dessa vez? Olha, o fiscalino está dizendo que não portar esse documento aqui durante as aulas de direção é infração de trânsito leve. Não portar. Você tem o documento, mas a fiscalização parou ali. Cadê? Ah, deixei em casa. Ou deixei na autoescola. Ou a autoescola não me entregou. Ou perdi. Veja bem, tem e não está portando. É infração de trânsito leve, tá? Vai dar uma multinha aí para o dono da autoescola. Você não tem nem habilitação, como é que vai registrar essa pontuação para você, né? Pois é. Então tem que portar, tá, seu instrutor? Tá de olho aí, né? Outra coisa, se você não tem licença de aprendizagem e está treinando aula de direção, eu acredito que na autoescola você não vai conseguir fazer isso, que a autoescola não vai dar esse mole, né? Mas tem gente que vai treinar com o pai, com a mãe, aí é problema, hein? Não é, fiscalino? Olha o fiscalino aí de novo, ó. Diz ele que é infração gravíssima vezes 3, é conduzir veículo sem possuir habilitação. É. A única coisa que te permite te pegar na direção de um veículo sem ter habilitação é essa licença de aprendizagem aqui. Tá? Não pode... Ah, eu nem tenho essa licença. Peguei e fui treinar lá com o meu pai, com a minha mãe. Isso é problema, não pode. Infração de trânsito gravíssima vezes 3. E dá 2 multas, fiscalino. É, tem a multa por conduzir o veículo sem habilitação e tem a multa por permitir a direção do veículo à pessoa não habilitada. E o fiscalino está dizendo que é crime também. Artigo 310. A autoescola, no caso, ou seu pai, ou quem te permitir treinar aqui a direção sem ter essa licença, vai responder por crime previsto no artigo 310 também, que pode dar aí de 6 meses
a 1 ano de detenção. Problema, hein? Não vai treinar com seu pai, com a sua mãe, com o namorado, né? E essa licença de aprendizagem ela é válida durante todo o processo de habilitação. Ela vale até vencer o seu processo de habilitação. Venceu o processo de habilitação, a licença venceu. E ela é válida em todo o estado onde foi expedida. Porque diz a legislação de trânsito que ela é válida na área de circunscrição do órgão que expediu. Como quem expede é o Detran, e o Detran é um órgão estadual, ela vale em todo o estado. Agora presta atenção nisso aqui, que essa aqui o fiscalino não veio dizer não, ele cochilou aqui. Pois é, de vez em quando as pessoas cometem coisa errada e ele não vê. O candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nesta resolução, essa aqui, ó, essa resolução aqui do Conselho Nacional de Trânsito, terá sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Gente, isso é um problema, né? Porque se o processo de habilitação vale por 12 meses, você toma aqui 6 meses de suspensão na LADV, a depender dos casos, o seu processo vence e o Detran nem devolve a sua licença para você continuar treinando. Ó. E quando é que acontece isso, professor? Esse negócio aí conduzindo em desacordo? Pois é. É porque para você treinar as aulas de direção, tem que ser no veículo da autoescola. Tem que estar lá no documento, o veículo tem escrito que ele é de propriedade da autoescola. Tem que estar com placa de aprendizagem, que é aquela placa branca com letras vermelhas. Observe que o veículo da autoescola tem essa placa branca com letras vermelhas. Quem está do seu lado te ensinando tem que ser um instrutor credenciado. Ele precisa ter a credencial do Detran. Ele precisa portar essa credencial do Detran. Para, no caso da fiscalização, mostrar, ó, tá aqui a minha credencial. E você precisa estar com a licença de aprendizagem, portando ela e o documento de identidade, que é o que consta aqui. Tem que ter tudo isso. Se faltar qualquer uma dessas coisas, opa, está em desacordo com o que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabelece, então você vai tomar mais 6 meses de suspensão. Então, treinar com o pai, com o irmão, com o namorado, com o marido, além de ser todas aquelas infrações, né, que o fiscalino falou agora há pouco, você ainda toma 6 meses de suspensão na LADV. E presta atenção, isso aqui pergunta em prova. E o pessoal guarda que ele vai tomar uma punição por 6 meses. Isso aí o pessoal guarda com facilidade. Eu vou tomar uma punição na minha LADV por 6 meses. Mas o Detran, muito malandro, doido para te pegar, ele põe lá, qual alternativa completa a questão? Aí vem. Candidato que for encontrado conduzido em desacordo com o disposto nessa resolução, terá sua LADV, aí um espaçozinho, piririm, 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 pelo prazo de 6 meses. E aí vem nas alternativas, apreendida, na alternativa B, recolhida, na alternativa C, retida, na alternativa D, suspensa. E aí você fica, rapaz, e agora? Eu guardei que é alguma coisa por 6 meses. Mas eu não lembro se é apreendida, se é recolhida, se é retida, se é suspensa. Então anota o macete. O prazo da punição é de 6 meses. 6 começa com S. Então a punição também começa com S. É suspensa. Procura ali nas alternativas A, B, C e D. A punição que começa com S bateu com 6 meses. E é ela que você vai marcar. Já de porte da sua LADV, você vai fazer então o curso prático de direção veicular. E ele tem a seguinte carga horária. Você começou aqui pela PPD, né, gente? Claro. Na categoria A, quantas horas aulas você tem que fazer? São obrigatórias, por lei. 20 horas aulas. E se eu começar pela categoria B, professor? 20 horas aulas. E se eu começar pela A e B, professor? 20 mais 20. É 20 para cada uma. Sendo a primeira habilitação, sendo a PPD, gente, é 20 horas aulas, beleza? Professor, por que na C, D e na E está X? Não precisa fazer carga horária nenhuma, não. Porque você não começa pela C, D e E. Lembra? A PPD, a provisória, a permissão por 1 ano, você só começa pela A ou pela B. Sacou? Depois que você tiver uma e quiser adicionar outra, ó, eu tenho A e agora quero adicionar a B. Então você vai ter que fazer 15 horas aulas da categoria B, para fazer adição de categoria. Não, eu tenho B e quero adicionar A. Depois, não é na primeira habilitação, é depois. Já pegou a PPD de uma categoria, agora quer adicionar outra categoria. 15 horas. Então pronto, já anota isso. Primeira habilitação, 20 horas aulas é a carga horária. Adição de categoria, de A para B, B para A, 15 horas aula, diminui 5 aí. Professor, e a C, D e E, eu nunca vou poder tirar, não? Vai, depois tem a mudança de categoria. Quando chega na C, D ou E, chama-se mudança de categoria. E aí a carga horária vai ser 20 horas aulas de novo, viu?
Somente na adição aqui de A para B, B para A, que a gente tem essa regalia aqui que diminui um pouquinho a carga horária. E aqui tem um simulador de trânsito, né? Aqui, ó, autoescola, o instrutor aqui do lado, o aluno lá dentro. Está até falando alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Ó. Será que tem combustível suficiente? O aluno está perguntando. Simulador de trânsito tem combustível, gente? Só se for eletricidade, né? Primeira coisa que você precisa saber. O simulador de trânsito ele não deixou de existir. Ele deixou de ser obrigatório. Hoje ele é facultativo. Facultativo quer dizer opcional. A autoescola pode escolher se quer ter um simulador ou não. Se a autoescola acha que é útil, que é bom para o aluno, melhor ele dar uma treinadinha no simulador antes, para depois pegar na direção, ela pode ter esse simulador para disponibilizar para o candidato. Lembrando que simulador é para a categoria B de bola, tá, gente? Por enquanto ainda não tem simulador para a categoria A, moto não, só B. E é permitido você fazer até 5 aulas no simulador em substituição às aulas que você faria lá na rua. Então, se você está começando aqui na categoria B, você tem que fazer quantas horas aulas? 20, não é? Aí você fala assim, eu quero fazer 5 aulas no simulador. Beleza, você vai fazer 5 no simulador e 15 no carro mesmo lá na rua. Eu quero fazer só 3 no simulador. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Você que escolhe se quer fazer aula no simulador ou não e quantas aulas você quer fazer, beleza? Aí fala, somente para habilitação na categoria B e a escolha por fazer aula no simulador cabe ao aluno. Eu já vi gente mandar aqui para mim, a autoescola me obrigou a fazer aulas no simulador. Não pode, tá, autoescola? Isso é escolha do aluno, está na resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito. É ele que escolhe. Inclusive, ele pode fazer em substituição às aulas de direção ou pode fazer de forma complementar. Tem gente que quer fazer as aulas do simulador e depois ainda fazer mais a carga horária aqui. Nós estamos falando aqui só da parte obrigatória. Você é obrigado a cumprir 20 horas aulas. Vamos dizer, 20 aulas, tá? E você tem que fazer 20. Se dessas 20 você quiser tirar algumas para fazer no simulador, até 5 pode. Quem escolhe é o aluno. E agora falando da ACC, que nós vimos lá que a gente pode começar pela categoria A, pela categoria B, mas tem essa habilitação separadinha aqui, que ela é ACC. E ela tem carga horária diferente no curso teórico, no curso de direção. ACC, autorização para conduzir ciclomotores, tá? Ciclomotor, esse bacaninha aqui. A carga horária e os exames específicos para ACC, porque eles têm carga horária diferente da categoria A e B, é o seguinte, o curso teórico, para quem vai fazer só ACC, ele tem 20 horas aulas. Olha a diferença, ó. Lá na categoria A, na categoria B, na permissão, né, de categoria A ou B, a gente tinha que fazer 45 horas aulas, né, no teórico, não é mesmo? E tinha que assistir 100% das aulas. Aqui não, aqui são só 20 horas aulas e com 90% de frequência já libera para exame. No curso prático de direção para a ACC, são apenas 5 horas aulas. Olha só. Enquanto na permissão para a categoria A ou B, eu teria que fazer 20 aulas, aqui eu faço só 5. Outra novidade, a prova teórica da ACC tem só 15 questões, enquanto na outra lá, na PPD de categoria A ou B, são 30 questões em alguns estados e 40 questões em outros estados, porque tem DETRAN que é 30, tem DETRAN que é 40. Na prova teórica da PPD A ou B, categoria A ou B, você tem que acertar 70%. Aqui não, aqui é só 60%. Olha só, tudo mais fácil aqui parece, né? Além de ser menos questões, acerta só 60%, ou seja, aqui se acertar 9, já passou. Pode errar 6. E a prova prática para a ACC, ela é feita lá na motopista com os mesmos critérios que aquela pessoa que vai fazer permissão para dirigir na categoria A, tá? Lá na motopista, com todas as mesmas regrinhas, do mesmo jeitinho. Outra inovação aqui para quem está tirando a ACC. Ela permite exame em ciclomotor próprio, no seu próprio ciclomotor, enquanto para a categoria A e categoria B, só pode ser no veículo da autoescola ou do DETRAN. Tem estado que faz no próprio veículo do próprio DETRAN. Outra inovação, quando você vai tirar a carteira para carro ou moto, o câmbio tem que ser mecânico. O câmbio quer dizer a marcha, você tem que mudar a marcha. Já para o ciclomotor, pode ser câmbio mecânico ou automático. Só tem 2 situações no processo de habilitação que permitem você tirar a habilitação num veículo automático. É quando você é PCD, pessoa com deficiência, então o veículo requer alguma adaptação, e essa adaptação pode ser um veículo automático. Você não precisa pisar na embreagem, mudar a marcha, nada disso. Mas se você não é PCD, você vai ter que fazer exame num veículo de câmbio mecânico. A não ser que você estiver fazendo para ACC. Na ACC, além de fazer no veículo próprio, seu veículo mesmo, ele pode ser de câmbio automático.
a legislação permite. E agora, finalmente, nós vamos conhecer aí esses veículos, né? Começar pelo ciclomotor. O ciclomotor é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas. Presta atenção nisso aqui, ó. Automotor é um veículo que tem um motor que o impulsiona, que faz ele andar. Os veículos automotores podem ser de combustão. O que é combustão, professor? É que queima combustível. É a gasolina, é a etanol álcool, ok? Combustão, ele queima combustível. E pode ser também elétrico. Elétrico. Então, quando fala veículo automotor, a gente deve considerar essas duas possibilidades. Ele pode ser de combustão ou elétrico. Se for de combustão, a cilindrada dele não pode exceder 50 centímetros cúbicos. Está vendo isso aqui? Ó? cm é a abreviação de centímetro. E esse 3zinho aqui de cúbico. Para quem não tem estudo aí, está só na leitura básica, vai estranhar isso. Mas já saiba, cm3 é centímetros cúbicos. Isso aqui, numa linguagem popular, pode ser chamada de cilindradas. Ah, minha moto tem 125 cilindradas. Aí você já sabe, né? Seria 125 centímetros cúbicos de diâmetro no pistão. Linguagem técnica que você não precisa se preocupar com isso, tá? É só para você entender. Falou isso aqui, esses centímetros cúbicos significa cilindradas. Tá vendo? 50 cilindradas é um veículo bem fraquinho, não é? Você entende um pouquinho aí de, vamos dizer, potência. Isso aqui não é exatamente a potência, mas vamos entender assim. Você sabe que 50 cilindradas é bem fraquinho. Isso sendo um veículo de combustão. Agora, se ele for um veículo elétrico, aí ele não queima combustível. Ele não tem gasolina, ele não tem etanol. Ele é elétrico, ele tem uma bateria que vai impulsionar esse motor dele. Se ele for um veículo elétrico, o máximo que ele pode ter é 4 kW. Esse 4 kW é uma potência elétrica, que pode ser também 4.000 watts. 4.000 watts. 4.000 watts é o mesmo que 4 kW, tá? É a mesma coisa. É só uma forma diferente de representar aqui. Sendo ele de combustão ou elétrico, a velocidade máxima que ele pode desenvolver é 50 km por hora. Por isso que o pessoal chama ela de cinquentinha. Ah, a minha cinquentinha, porque ela não passa de 50 por hora. Não pode passar. Se passa de 50, ela não é ciclomotor. Aí já entra na classe de motocicleta. Sempre lembrando que ela pode ter 2 ou 3 rodas, tá, gente? O ciclomotor pode ter 2 ou 3 rodas. Anote isso. Se for de combustão, até 50 centímetros cúbicos, ou 50 cilindradas. Se for elétrico, até 4 kW, ou 4.000 watts. Velocidade máxima, 50 por hora. A habilitação exigida para conduzir esse veículo é a ACC. Mas quem tem categoria A, permissão, ou CNH na categoria A, pode conduzir esse veículo, tá? O contrário já não é válido. Quem tem só ACC não pode conduzir uma motocicleta. Mas quem tem categoria A pode conduzir um ciclomotor. O segundo veículo que a gente vai conhecer aqui é a motoneta. O pessoal confunde isso aqui com motocicleta e ela não é uma motocicleta, porque ela tem um detalhezinho que faz ela ser diferente da motocicleta. Ela é um veículo automotor, lembrando que automotor pode ser de combustão ou elétrico, tá, gente? De 2 rodas. Opa, aqui agora não falou 3 rodas, por quê? Porque não pode ser 3 rodas. Para ser uma motoneta tem que ter 2 rodas. Conduzido por condutor em posição sentada. Ué, mas na moto também eu vou sentado, não vou não? Não vai. Já mostro para você. A habilitação exigida para conduzir uma motoneta é a categoria A. Qual a potência dela, professor? Você não falou nada de potência? Vai exceder a essas que são do ciclomotor. Porque se ela ficar dentro desses limites aqui do ciclomotor, 50 cilindradas, 4 kW, ela é um ciclomotor. Quando ela passa disso, é que ela entra aqui na motoneta ou motocicleta. Então, nesse caso, ela vai exceder esses limites. A motocicleta é quase igual à motoneta, quase. Ó, veículo automotor, quer dizer, pode ser de combustão ou elétrico, de 2 rodas, mesmo jeito, ó. A motocicleta não pode ter 3 rodas também, não? Não, senão vai virar triciclo, né, gente? 2 rodas, conduzido por condutor em posição montada. E aí é que está a grande diferença. Aliás, a única diferença de motoneta para motocicleta é isso aqui, ó, essa última palavrinha. Na motoneta, a gente considera sentado porque os joelhinhos se encontram. Quem senta numa motoneta, perceba que ele tem esse vão aqui no meio, onde os joelhos se encontram. Se os joelhinhos se encontram, a pessoa está
sentada. Agora olha na motocicleta, os joelhos se encontram? Não, fica o joelho de um lado e o joelho do outro. Nesse caso ele está montado na motocicleta. Professor, mas que besteirinha, né? Pois é, uma besteirinha que o Detran usou aí para diferenciar motoneta de motocicleta e que pode perguntar na sua prova. A categoria exigida para conduzir esse veículo também é a categoria A. Bicicleta elétrica agora. Agora já é outra coisa. Agora não chega a ser nem um ciclomotor. Nós falamos do ciclomotor, da motoneta e da motocicleta. Agora é a bicicleta elétrica. Ela está lá para baixo. É menor ainda. Ó. É um veículo de propulsão humana. Quer dizer, ela anda porque tem um ser humano ali pedalando para impulsionar ela. Quantas rodas ela pode ter? 2. Dotado de motor elétrico de propulsão auxiliar. Presta atenção nisso. O motor elétrico da bicicleta elétrica, ele tem que ser auxiliar. Ele tem que auxiliar o ser humano aqui que está pedalando. Se essa bicicleta anda sozinha, sem você pedalar, só com o motor elétrico impulsionando, aí ela não é uma bicicleta elétrica. O motor elétrico da bicicleta elétrica, ele é auxiliar. Não pode funcionar sozinho, sem você estar pedalando. Pode até funcionar, e não pode impulsionar a bicicleta, né? E algumas regrinhas aí, ó. A potência máxima para uma bicicleta elétrica é 1000 watts. 1000 watts, se você aprendeu, né, na explicação anterior lá do ciclomotor, é a mesma coisa que 1 kW. 1000 watts vira 1 kW. Então presta atenção, porque o Detran pode usar uma referência ou outra. É a mesma coisa. É só uma maneira diferente de se referir aqui a essa potência. A velocidade máxima que uma bicicleta elétrica pode chegar é 32 km por hora. Se for no uso esportivo, 45 km por hora. Não pode possuir acelerador. Ué, professor, como é que eu vou acelerar ali? Ela não tem. Ela não pode ter um dispositivo de variação de velocidade. Acelerador é um negócio que se você acelera muito, ela anda muito. Se você acelera pouco, ela anda pouco. Não tem. Não pode ter acelerador. Se tiver acelerador, não é bicicleta elétrica. O funcionamento do motor só pode acontecer ao pedalar. Por quê? Porque é um motor auxiliar. Tem que ter um ser humano pedalando para o motor auxiliar ajudar essa pessoa. Vamos supor, na hora que você está subindo um morro. Aí então você cansou, pedala de levinho e o motor vai te auxiliar empurrando também. Com modo de assistência a pé de até 6 km por hora. Como assim modo de assistência a pé? Porque às vezes você desce da bicicleta e quer empurrar ela, né? Imagina você empurrando ela morro acima, pesada. Tem uma bateria pesada aqui. Ela não é levinha igual uma bicicleta normal. Então você pode ter, essa bicicleta elétrica pode ter um modo de assistência a pé. Quando você está a pé empurrando, até 6 km por hora, o motor empurra mesmo sem você estar em cima dela pedalando. Ela tem que ser equipada com velocímetro, campainha, que é o dispositivo sonoro, né, para fazer barulho, como se fosse uma buzina. Sinalização noturna, aqueles refletivos luminosos, tem atrás, na frente, nos pedais. Retrovisores, dos dois lados, tá, gente? Esquerda e direita. E pneus bons, em bom estado de conservação. Preencheu todos esses requisitos, é uma bicicleta elétrica. Extrapolou qualquer um deles, deixa de ser bicicleta elétrica e entra aí na fase de ciclomotor. Esse veículo dispensa registro, dispensa emplacamento e não requer habilitação. Nenhum tipo de habilitação, nem mesmo a ACC. Um outro veículo que a gente precisa conhecer é o veículo autopropelido. Autopropelido vem de veículo que tem um motor que o impulsiona. Ele é um equipamento de mobilidade individual. O que é isso, gente? Só pode ir uma pessoa nele. Autopropelido, tem um motor que o impulsiona. Dotado de uma ou mais rodas. Pode ser de uma roda, 2 rodas, 3 rodas, tá? Com ou sem sistema de autoequilíbrio. O autoequilíbrio já dá para imaginar o que seja, né? Você solta esse veículo aqui, ele para em pé. Pode ter ou não. Se tiver, ele vai ficar em pé sozinho. Se não tiver, você vai, na hora que você soltar ele, você vai ter que escorar em algum lugar ou deitar ele. Ele é equipado com um motor elétrico de no máximo 1000 watts. Ou, isso aqui é a mesma coisa que 1 kW. Ou 4000 watts para monociclos autoequilibrados. Tá? Quando se tratar de monociclo autoequilibrado, pode chegar a 4000 watts. Sinceramente, eu nunca vi dessa potência aqui não, tá? O padrão mesmo, que vai perguntar na sua prova, elétrico, máximo 1000 watts. Velocidade máxima, 32 km por hora, permitida em vias de até 40 km por hora, tá, gente? Se você não pode andar aqui numa via
arterial, por exemplo, onde a velocidade pode chegar a 60, ou qualquer lugar que é onde a placa de regulamentação de velocidade seja maior que 40, você não pode circular com esse veículo. Entre pedestres, até 6 km por hora. Em ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas, o que tiver regulamentado na placa. Lembrando que o máximo até 40 por hora entre veículos ali. Equipado com velocímetro, campainha, que é o dispositivo sonoro, e sinalização noturna. A largura máxima dele tem que ser 70 centímetros. Vai pegar aqui, medida aqui até aqui, 70 centímetros é o máximo que ele pode ter de largura. E o entre-eixos, 1,30. Como assim entre-eixos, professor? É porque ele pode ser um patinete nesse modelo. Então, o entre-eixos, no máximo, 130 centímetros, ou 1,30 m. Ele dispensa registro, dispensa emplacamento e não requer habilitação. Outro que a gente precisa conhecer é o triciclo. É um veículo automotor de 3 rodas, obviamente, por isso que ele chama triciclo. Com ou sem cabine. Vocês já viram um triciclo de cabine? Pois é, existe. Dirigido por condutor em posição sentada ou montada. Nesse caso aqui, em posição montada, né? Porque os joelhinhos não vão se encontrar. Mas tem esse outro modelo aqui, ó. E a gente vai ver a pessoa em posição sentada, os joelhinhos se encontram. E que não possua, obviamente, as características de ciclomotor. Lembrando que o ciclomotor, a cinquentinha, lembra? Ela pode ter 2 ou 3 rodas. Então, se tem 3 rodas, para a gente saber se é um ciclomotor ou um triciclo, vai depender das características. Por exemplo, no ciclomotor, se for motor de combustão, até 50 cilindradas. Se for motor elétrico, até 4 kW, não é? Passou disso, passou de 50 cilindradas ou passou de 4 kW, aí já é triciclo. Sacou? A categoria exigida para conduzir esse veículo, categoria A. Ele requer registro, requer emplacamento e habilitação na categoria A. Quadriciclo, mais um, hein? É um veículo automotor de 4 rodas, obviamente, com ou sem cabine. Esse aqui, sem cabine, tá? Com peso máximo de, aí já vai entrar na questão das dimensões desse veículo, 450 quilos quando for para transporte de passageiros ou 600 quilos quando for para o transporte de carga. Essa pesagem que está se referindo aqui, gente, é o peso bruto total, tá? É o peso do veículo, mais o quanto ele pode carregar. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Esse é o tipo de veículo que requer registro, requer emplacamento e requer habilitação na categoria B. Mas, professor, eu nunca vi um quadriciclo com placa, com documento, que a polícia parasse e exigisse habilitação, porque eles circulam fora da via pública, lá no meio do pasto, fazendo o rally dele lá. Se ele estiver circulando na via pública, tem que ter registro, tem que ter emplacamento, tem que ter habilitação. Talvez você está estranhando porque o fiscalino cochilou, nem apareceu aqui, né, seu fiscalino? E então a pessoa está circulando ali com esse veículo sem placa, na via pública, sem habilitação e passou batido. Isso acontece. E pronto. Nessa aula é só. A gente se vê na próxima aula.